Será que você consegue distinguir entre Alzheimer e demência? Como reconhecer os sinais de demência, por exemplo, no meu pai, no meu avô, na minha avó, ou mesmo no meu irmão, na minha irmã, algum parente seu próximo ou algum amigo? Você sabia que a demência é o 7º motivo de óbito no mundo e mais de 55 milhões de pessoas estão com demência atualmente? A demência, ela significa perda de memória, disfunção cognitiva, aquela dificuldade em resolver os problemas, dificuldade em encontrar palavras e encontrar sinônimos para se expressar, dificuldade nas habilidades motoras, até de fazer tarefas simples como lavar uma louça ou varrer uma casa, dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Tudo isso pode ser indício de uma condição inicial ou avançada que a gente pode notar que está com demência. Mas o que é realmente a demência? É hoje o que eu vou responder aqui com esse vídeo. O que é demência? Quais os primeiros indícios da demência? Quais são os sintomas avançados da demência? Mas tem algum hábito que eu possa incluir na minha vida para prevenir a demência de alguma maneira? E será que existem alimentos que eu posso incluir na minha dieta que vão ajudar na prevenção da demência? Ou se eu tiver o diagnóstico da demência, tem algo que eu possa fazer para saber lidar com isso? Fica comigo assistindo até o final, pois hoje eu vou trazer a resposta para todas essas perguntas. E no final do vídeo, eu vou ainda te passar de bônus uma lista com alguns suplementos que você pode incluir na tua rotina diária que vão potencializar a saúde do teu cérebro. Mas afinal, o que é demência? Bom, a demência ela é um conjunto de sintomas que vai afetar o nosso pensamento, a memória e as habilidades sociais de uma forma que o paciente é muito afetado por todos esses aspectos. A demência não é uma doença específica, mas uma combinação de sintomas que vão estar relacionados a várias doenças. A gente vai ver durante o vídeo que as causas da demência elas vão variar, mas os sintomas da demência vão se manifestar de uma forma semelhante para qualquer causa da demência. Então, não importa a causa da demência, os sintomas e sinais vão ser todos os mesmos para as variadas causas. A demência, ela se manifesta e envolve muito a perda de memória, mas nem todos que têm perda de memória têm demência. E nos dias atuais, a demência ela tem chamado muito a atenção da mídia, principalmente a gente tem visto notícias em todos os lugares, nas redes sociais, porque grandes figuras públicas foram diagnosticadas com demência, são da mídia e são muito famosas. O primeiro exemplo é o Bruce Willis, que ele é conhecido pelo filme Duro de Matar e vários outros filmes famosos. O Bruce Willis foi diagnosticado com um tipo específico de demência, que é a demência frontotemporal. Para você ajudar alguém que está com demência a ver os sinais ou ajudar a si mesmo, a gente precisa entender um pouquinho os vários tipos de demência. A demência é um termo que é muito abrangente e engloba várias condições que vão afetar o funcionamento cognitivo e a memória das pessoas. E cada tipo de demência tem características específicas e vai causar diferentes alterações no cérebro. Eu vou falar um pouco sobre cada um dos tipos de demência para você conhecer e os sintomas que cada tipo de demência pode causar. A demência mais comum é causada pelo Alzheimer. Ela causa uma deterioração progressiva da memória, do pensamento e do comportamento. E os sintomas iniciais, eles começam com a pessoa esquecendo as coisas que aconteceram recentemente. Não se lembrou o que comeu ontem, tem dificuldade em lembrar onde foi ontem, se foi ao mercado ontem, ela não se lembra. Então, o Alzheimer ele afeta a memória recente. Também causa dificuldade da pessoa encontrar as palavras para se comunicar e tem muito problema para se concentrar. Outro tipo de demência a se considerar é a demência vascular. Ela ocorre
porque existem danos nos vasos sanguíneos do cérebro. E esses danos podem ser causados por AVCs ou problemas circulatórios crônicos. Os sintomas eles vão variar dependendo da onde o cérebro foi afetado. Mas geralmente esse tipo de demência vai incluir perda de raciocínio, a pessoa tem dificuldade em raciocinar, dificuldade em falar e alterações no controle dos movimentos. Para ela vai ser difícil controlar a movimentação, por exemplo, segurar um copo de água, segurar um talher. Outro tipo de demência também não tão comum é demências com corpos de Levy. Nessa forma de demência vai ocorrer o acúmulo anormal de proteínas que são chamadas de corpo de Levy no cérebro. E os sintomas vão incluir flutuações na atenção e no estado de alerta. A pessoa vai ter alucinações visuais, rigidez muscular e alguns tremores semelhantes à doença de Parkinson. E a demência agora que afetou o Bruce Willis é a demência frontotemporal. Essa demência, ela afeta principalmente as áreas do cérebro que são responsáveis pelo controle do comportamento, da personalidade e da linguagem. E os sintomas iniciais geralmente incluem mudança de personalidade, a perda de inibição social, ela fala o que vem na cabeça, pode ser até agressiva com os outros, tem dificuldade para falar e para compreender o que os outros estão falando. Essa forma de demência, ela afeta pessoas mais jovens, geralmente entre 40 e 60 anos de idade. E tem vários outros tipos comuns de demência, como a demência causada pelo Parkinson, demência por corpos de inclusão, demência genética, e cada tipo vai ter sua própria característica e vai progredir de uma maneira específica. O diagnóstico adequado é fundamental para fornecer o tratamento e o suporte que a pessoa precisa, porque a gente não está lidando apenas com uma única condição. A demência ela pode ter diferentes causas, mas geralmente ela está relacionada a mudanças que vão acontecer no cérebro. Uma das causas comuns de demência são danos nas conexões cerebrais. Agora eu quero que você imagine que o cérebro é como uma rede de estradas que permite que as informações sejam transmitidas de um lugar para o outro. Na demência, as estradas elas vão ficando danificadas, com vários buracos, bloqueios que impedem um fluxo normal do tráfego. Isso vai dificultando a comunicação entre as diferentes partes do cérebro, afetando a memória e o pensamento. Uma das causas é essa, como se o cérebro fosse uma estrada que não tem pedágio, né? Não é cuidada por pedágios e vai ficando cheia de buracos, de estragos e vai prejudicando a conexão entre os neurônios. Segunda causa de demência, eu vou fazer comparações para ficar melhor o entendimento das causas. É o acúmulo de lixo cerebral. O cérebro ele é responsável por limpar e ele vai descartando todas as substâncias que não são mais necessárias ou são prejudiciais para o nosso corpo. E na demência, esse processo de limpeza não funciona muito bem. E o lixo cerebral vai começando a se acumular, como se a lixeira do cérebro tivesse cheia e nunca fosse limpa. Esse acúmulo de substâncias vai levar danos às células cerebrais e vai levar a problemas cognitivos. Outra causa comum também de demência são lesões ou danos cerebrais. Algumas pessoas elas desenvolvem demência devido a lesões ou danos no cérebro. Vamos dizer que isso pode ser comparado a uma batida forte na cabeça durante um jogo de futebol, por exemplo. Esse impacto forte na cabeça vai prejudicar as células cerebrais e vai interferir no funcionamento normal do cérebro, que pode levar aos sinais de demência. Então, cuidado, você que pratica esportes violentos, o seu cérebro ele é muito sensível. Então, levando uma batida forte pode prejudicar e, com o tempo, você pode apresentar sinais de demência. Mais uma causa são problemas nas substâncias químicas do cérebro. O cérebro ele produz e utiliza várias substâncias químicas diferentes para enviar mensagens entre as células nervosas. Na demência, o que ocorre?
ocorre um desequilíbrio nessas substâncias. É como se a fábrica de produção estivesse funcionando de uma maneira totalmente desordenada, sem gerenciamento nenhum. Esse desequilíbrio químico vai afetar negativamente o funcionamento do cérebro e vai contribuir para o desenvolvimento da demência. Eu quero lembrar vocês que essas comparações que eu fiz são apenas para te ajudar a entender melhor. Mas antes da gente continuar, lembrar você de se inscrever no canal e se realmente você quer me ajudar a continuar com os vídeos, clica no botão de curtir. Eu sei que você ainda não assistiu todo o vídeo, mas quando você clica no botão de like no YouTube, isso ajuda com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E assim essa informação vai se espalhar e pode chegar a alguém que realmente esteja passando por esse problema e você pode estar contribuindo e ajudando a salvar uma vida. Na demência, agora que a gente já viu as causas da demência, a gente vai ver as alterações que ocorrem na demência. Existem dois tipos, as cognitivas e as psicológicas. Vou falar um pouco primeiro sobre as cognitivas. Essa pessoa começa a esquecer das coisas que antes eram fáceis de lembrar, como o nome das pessoas próximas, esquece o nome dos filhos, esquece o nome da vizinha de 30 anos, ou esquece compromissos que tinha marcado. Esquece de ir ao dentista que tinha marcado, esquece de ir ao médico que estava marcado. Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em se concentrar nas coisas. É como se fosse mais difícil prestar atenção numa conversa, ou até mesmo resolver aqueles problemas matemáticos simples. Ela tem dificuldade e fica pensando, 1 mais 1 mais 2, quanto que é? É um sinal também de demência. E a demência pode fazer com que a pessoa fique confusa sobre o tempo e o lugar em que ela está. E é como se ela tivesse, a cabeça dela é como se ela tivesse se perdido num labirinto, mesmo ela estando em lugares que ela conhece bem, conhece de anos. E as emoções também vão ficar bagunçadas. De repente a pessoa está irritada, ansiosa, triste, e as emoções ficam descontroladas. É como se ela vivesse numa montanha russa emocional. Um dia está super bem, no outro dia está super irritada, está triste, parecendo até que está com uma depressão. E aí, então, tomar decisões vai ser um desafio para ela. É como se a pessoa estivesse numa encruzilhada, tendo vários caminhos para seguir, e ela não conseguisse escolher nenhum caminho a seguir. Agora que a gente entendeu as causas e os sintomas cognitivos, a gente vai identificar os sintomas psicológicos que uma pessoa tem quando começa a apresentar sintomas de demência. A pessoa pode começar com uma confusão emocional, ela pode ficar confusa em relação às emoções, pode começar a chorar enquanto assiste um filme engraçado, ou pode rir daqueles momentos que são extremamente tristes. É como se elas ficassem um pouco embaralhadas e confusas. Olhar um filme de comédia e rir, ela começa a se entristecer. Olhar um filme triste, ela começar a rir do nada, ficar feliz. As mudanças de personalidade também ocorrem como sintoma psicológico da demência. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que sempre foi calma, gentil, do nada, ela começa a ficar irritada, impaciente e começa a te xingar sem motivo aparente nenhum. É porque essas emoções estão ficando confusas dentro dela e até assustadoras. Então, a pessoa com demência, ela não sabe como lidar com essas emoções. E ela desenvolve muita ansiedade e medo. Pessoas que estão com o início de sintoma de demência, elas sentem muito mais ansiedade e medo em situações simples, por exemplo. Por exemplo, elas podem ficar muito preocupadas em sair de casa, com medo de se perderem ou de não conseguir voltar, ou que está um sol bonito e de repente cai uma chuva. Então é como se elas tivessem um frio na barriga constante, mesmo não tendo um motivo para elas se sentirem assim. Outro sintoma também de demência é a perda total no interesse em atividades que antes ela sentia prazer em fazer. Por exemplo, uma pessoa que adorava cozinhar,
adorava estar na cozinha fazendo massas, bolos, coisas gostosas para comer, e simplesmente ela não entra mais na cozinha. Ela não quer mais cozinhar, nem fritar um ovo, e o brilho nos olhos vai desaparecendo aos poucos. E aquilo que se tornava divertido, para ela não faz mais diferença nenhuma. E aí ela vai apresentando dificuldade em comunicação, como se ela tivesse falando em uma língua e entendendo em outra. Então ela vai ter dificuldade de encontrar as palavras certas para expressar o que ela está pensando. E se você conhecer alguém que esteja passando por esses problemas, está apresentando esses sintomas, é importante oferecer apoio e muita compreensão e procurar ajuda médica, que é fundamental. Agora que a gente já conhece as causas da demência, os sintomas que vão surgindo, é importante a gente saber que existe sim condições e nós podemos sim fazer alguma coisa em relação à demência. E a primeira coisa que a gente pode fazer em relação à demência, para evitar a demência, é começar a partir de hoje cuidar da nossa alimentação. Claro, a gente vai falar sobre dicas práticas para cuidar do cérebro no dia a dia, porque a gente está em busca de manter o nosso cérebro saudável. Então, que tal começar com uma alimentação inteligente? Vou te dar um exemplo. Para preparar um café da manhã super saudável para o nosso cérebro, em vez da gente pegar um pacote de biscoito cheio de açúcar, que tal substituir o pacote de biscoito ou a fatia de pão com margarina por uma tigela de aveia com algumas frutas e nozes? Essa combinação tem nutrientes essenciais, como fibra, vitamina e antioxidante, que mantém o nosso cérebro nutrido e energizado. Se desafie mentalmente todos os dias. Durante o dia, vamos aproveitar aqueles pequenos momentos para exercitar a mente. Que tal, ao invés de passar horas assistindo TV, compre um quebra-cabeça, compre uma revistinha de caça-palavras. Que tal aprender uma nova palavra, ou até mesmo uma nova língua, ou até mesmo tentar memorizar o nome de todos os países do mundo? Esses pequenos desafios mentais mantêm o cérebro ativo e estimulado, deixando o nosso cérebro longe da demência. E que tal se exercitar? Em casa mesmo, levanta do sofá, faz alguns exercícios. Não pode sair para a rua para caminhar? Caminhe por dentro de casa. Faça alguns movimentos, procure no YouTube alguns vídeos de exercícios que podem ser feitos em casa. Saia para caminhar, caminhe 15 minutos todos os dias. Quanto mais a gente está em movimento, mais o nosso cérebro recebe um aumento de oxigênio e de nutrientes, preservando assim o nosso cérebro e deixando ele longe da demência. O nosso cérebro, ele precisa de pausas criativas. Trabalhar, ou estudar o dia inteiro vai sobrecarregar nosso cérebro. Ele precisa de pausas para recarregar as energias. Em vez de ficar ali no celular rolando sem parar, que tal fazer uma pausa criativa? Desenhe alguma coisa, escreva um poema, monte de novo um quebra-cabeça, alguma atividade divertida que vai estimular a tua mente e ao mesmo tempo relaxar ela. Outro fator muito importante para deixar o nosso cérebro longe da demência é dormir bem. Criar um ambiente tranquilo, propício ao sono, desligar os aparelhos eletrônicos, tirar a TV do quarto, tomar um banho relaxante com óleos essenciais de lavanda, ler um livro, deixar o teu quarto totalmente escuro para que a melatonina possa ser produzida. Um sono adequado vai permitir ao cérebro descansar e consolidar memórias e se preparar para um outro dia que virá. É muito importante um sono reparador para manter a nossa saúde cerebral. E agora, alimentos para turbinar o teu cérebro. Inclua alimentos ricos em ômega 3, peixes como atum, sardinha, linhaça, chia. Outra opção é garantir a ingestão de vitaminas do complexo B através de uma alimentação adequada. Complexo B está em carne, ovos, legumes, grãos integrais. Mantenha-se hidratado, tome magnésio, também é importante para a nossa saúde cerebral. Não quiser suplementar com magnésio, coma uma colher de sopa de semente de abóbora todos os dias. É uma ótima e deliciosa fonte do magnésio. A gente não precisa se preocupar em fazer tudo perfeito e mudar tudo do dia para a noite. Mas é importante entender que a gente precisa cuidar do nosso cérebro
e que esse cuidado não depende de uma consulta médica, não depende de pagar o médico mais caro, não depende de procurar o especialista mais caro, depende de nós. A gente precisa assumir o controle da nossa saúde. E isso é algo que os médicos e nós da saúde, a gente está trabalhando para ensinar as pessoas a ser os próprios administradores da sua saúde. Não deixa para amanhã. Começa hoje, começa por você. Busque informações, porque a mudança só depende de nós. Um beijo da Rô, até a próxima dica.